Mateus, capítulo de número 11, do versículo 20 ao versículo de número 30. Para a leitura, os irmãos acompanhem. Diz assim a palavra de Deus. Passou Jesus então a encripar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que eles se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, porém, Cafarnaum, levantar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, nós oramos a Ti, agradecidos, ó Deus, por essa maravilhosa oportunidade de estarmos em Tua casa, ó Pai, que se chama pelo Teu nome para orar, para louvar, para ouvirmos a Tua palavra, ó Deus, para clamarmos a Ti, pedindo perdão pelos nossos pecados, para entoarmos hinos de louvor, ó Deus, e render-lhe graças, Senhor, enquanto podemos Te achar, ó Pai. Senhor, nesta hora, fala conosco através da Tua preciosa palavra, Deus, para nos exortar, para nos edificar, Senhor, também para nos consolar, ó Deus. Assim oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados irmãos, esse texto que nós acabamos de ler em Mateus capítulo de número 11, Jesus, ele primeiramente, ele vai se dirigir às cidades, do nordeste, ali, noroeste da Mar da Galileia, e ele vai fazer primeiro uma repreensão. A repreensão que Jesus vai fazer justamente é esta, as cidades ali da região da Galileia, mais no norte e no noroeste da Galileia, dizendo, olha, se os milagres, se os sinais que foram feitos em vocês, Betsaida, Cafarnaum e também Corazim, se esses mesmos milagres fossem feitos em outras cidades, há tempo elas teriam se arrependido, Há tempo elas teriam se arrependido, teriam chorado, rasgado suas vestes em pano de saco, e muitas delas estariam permanecidas até hoje. Mas vós não se arrependeram. Outras, cidades como Cafarnaum, pensando, dizendo, nós chegaremos até o céu. E Jesus diz, pelo contrário, vocês não se arrependeram, Pelo contrário, a cidade descerá até o inferno, porque não se arrependeu. O texto que nós lemos, que vai do 20 ao versículo 30, vai ser, na verdade, uma chamada à salvação, uma chamada à conversão. Mas o primeiro ponto que Jesus destaca é a repreensão, repreender aquelas cidades, porque não se arrependeram. Quando nós olhamos para o nosso tempo hoje, o tempo que nós vivemos, nós encontramos em um mundo que
não se arrepende. Um mundo que não se curva ao Senhor, que não reconhece a sua necessidade de, através com pranto, com choro, com lágrimas, se render a Jesus e pedir um milagre, pedir uma restauração, pedir mudança de vida. Então, comparando ao tempo de Jesus e ao nosso tempo hoje, é o mundo que nós estamos vivendo. Um mundo com pandemia, um mundo com muitas mortes, um mundo com muitos acidentes, né, climáticos, com muita violência, onde as pessoas, ao invés de se aproximarem de Jesus, o mundo cada vez mais se distancia. De tal forma que a Bíblia, né, ela não pode ser pregada nas escolas, ela não pode ir para as administrações públicas, né? Ela tem sido retirada de muitos lugares e não se pode falar do Senhor, não se pode falar de Deus. Então está sendo rejeitada a voz do Senhor, o Evangelho tem sido rejeitado. Este é um contexto que nós olhamos para o mundo e vemos ele, onde a política que se prega e as leis que se querem mudar vamos liberar o aborto, vamos liberar a eutanásia, vamos liberar as drogas, né? Vamos propagar o desvio sexual, onde Deus criou o homem e a mulher, Deus os criou, o homem e a mulher, o Senhor os criou. E onde você vê justamente uma agenda, uma política, um idealismo, tudo voltado para desfazer aquilo que Deus fez. É um mundo que rejeita o Senhor, um mundo que rejeita os mandamentos de Deus. Então o texto começa justamente numa repreensão, repreendendo, olha, porque vocês não se arrependeram, o destino de vocês será terrível. Será descer de fato até o inferno. Mas o que o mundo faz é negar a Deus, fechar os seus olhos, né, para a realidade e não se arrepende. Mas ali no versículo de número 28, Jesus, após repreender aquelas cidades e falar a realidade delas, ele vai dar glória a Deus. Jesus vai louvar ao Senhor, dizendo, né? Desculpa, no versículo de número 25. Por aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e a revelaste aos pequeninos. Olhando para este mundo ainda, quantos se acham sábios? Quantos se acham inteligentes, né? Quantos acadêmicos, quantos cientistas, quantos políticos, cheios de si mesmos, negando a Deus, negando ao Senhor, e pelo contrário, se colocando contra Ele, e outras mais filosofias se colocando contra o Senhor, se acham alguma coisa. Mas o texto diz que Jesus glorifica a Deus, porque o próprio Deus ocultou essa verdade a eles. Porque eles se acham grandes coisas. Eles não reconhecem a sua falência, não reconhecem o seu pecado, não reconhecem que precisam de Jesus, confiam em si mesmos, confiam nos seus poderes, nas suas ações, na sua capacidade, e não conhecem que são pobres, desgraçados, cegos e nus, e que precisam de Jesus. Mas Jesus dá graça a Deus porque Deus ocultou essa verdade a eles. Mas Jesus dá graça a Deus porque revelou aos pequeninos, revelou aos humildes, revelou àqueles que reconhecem a sua fragilidade, reconhecem que são pó, sabem que precisam de Jesus, e que sem Jesus não podem chegar ao céu. Sem Jesus não tem perdão de pecados, sem o sangue derramado não há remissão dos pecados. Aos pequeninos Deus revelou a verdade. Deus se mostrou, Ele se fez conhecer, Ele se apresentou. A esse sim Jesus glorifica ao Pai dizendo, Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor se revelou a estes. Então, olhando para a nossa conjuntura hoje, um mundo que nega a Deus, homens que pensam que são sábios, que são inteligentes, que têm um controle em suas mãos, que controlam tudo, mas eles não têm o controle. Quem tem o controle é o Senhor. E o Senhor chama, ai de vós, porque o fim de vocês será terrível. O fim de vocês será descer até o inferno. Esse é o fato. Mas ele, glória a Deus, porque revelou aos pequeninos, ao pequeno rebanho, à igreja do Senhor, ao que ele chamou, ao que ele trouxe, aqueles que Deus amou.
Ele resgatou, se revelou a cada um deles. A esse Deus se revelou. E ele diz ainda no versículo 26, sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Foi do agrado de Deus fazer dessa maneira, se revelar a cada um de nós. Hoje nós estamos aqui reunidos como igreja do Senhor, porque Deus nos amou. Deus se revelou a cada um de nós. Nós, pequenino rebanho, Ele se fez conhecer. E nós reconhecemos nossa fragilidade, o quanto somos pequenos. Mas Jesus também dá glória a Deus dizendo o seguinte, tudo me foi entregue por meu Pai. Quantos poderosos, governos, pensam que tem todo o poder em suas mãos, que tem um controle, que tem a tecnologia, que detém o conhecimento deste tempo. Pensam que eles têm o poder, mas eles não têm o poder. Quem tem todo o poder é Jesus, tudo está em suas mãos. E ele diz o seguinte, ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Só pode conhecer a Deus verdadeiramente se Cristo Jesus o revelar. E a igreja o conhece porque Cristo se revelou a ele. Então, dentro desse contexto, Jesus vai fazer uma chamada, que é justamente a do versículo de número 28, aonde ele vai chamar, vinde a mim. E o vinde aqui, ele está no imperativo, é como uma ordem, que ele é feito a cada um de nós, vinde a mim. Venham, venham se encontrar, venha me seguir. É como dizer para aquele que está nesse mundo, que vê toda essa situação e dizer, olha, deixa esse mundo para trás e venha a mim. Deixa as velhas coisas para trás e venha me seguir, venha me servir. Não é apenas um convite ou apenas uma oferta, mas é como um mandamento, venha até a mim. Todos os que estáis cansados e sobrecarregados, ou todos aqueles que estão cansados de carregar as suas penosas cargas. E todas essas cargas aqui são os medos, são as nossas aflições, são as autossuficiências que as pessoas têm, é o pecado, é a culpa, é os vícios, tantos males que esse mundo apresenta que e nós passamos por ele. Jesus diz, todos vocês que estão cansados deste mundo, estão cansados deste mundo pecaminoso, estão cansados de todo este mal que se apresenta, todos vocês que estão cansados, já não aguentam mais, estão sobrecarregados, vinde a mim, e eu vos aliviarei, eu vos darei descanso. Jesus olha para aquelas cidades, repreende elas. Jesus glorifica a Deus porque ocultou essa sabedoria àqueles que se dizem sábios, mas revelou aos pequeninos, revelou o pequeno rebanho. Mas ele olha e começa a chamar a todos. Olha, quem está cansado, quem está sobrecarregado, quem já não aguenta carregar mais suas culpas, quem não aguenta mais viver uma vida de pecado, quem não mais aguenta viver no terror, na expectativa de uma condenação, porque ele disse, essas cidades descerão até o inferno. Vinde a mim, eu vos aliviarei, eu de fato tenho descanso. É isso que ele quer dizer. É isso que Jesus está chamando, ele faz uma chamada. Mas ele fazer essa chamada, tem que ter uma mudança na vida de cada um daqueles que ele chamou, desses pequeninos que Deus se revelou. Ele fala no versículo de número 29, dizendo, tomai o meu jugo. Ele está chamando, e ele continua chamando, vinde a mim, mas tome o meu jugo. O jugo é uma espécie de um pedaço de madeira com cordas que você amarra dois animais de um lado do outro, como se fosse boi, e amarra num carro de boi, amarra num arado. Então aquele pedaço de madeira que era para ligar dois animais ali e amarrar, que é também chamado de canga, é chamado de jugo. Então quando Jesus fala assim, vinde a mim, todos estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo. E aí, para tomar o jugo de Jesus, você tem que deixar outro jugo de lado. Que jugo é esse? O jugo do mundo.
com as suas concupiscências, com os seus desejos, com as suas ofertas, com tudo aquilo que o mundo tem te oferecido. E na verdade o mundo tem oferecido, que vai dizer o apóstolo João na sua primeira carta, que tudo que há no mundo há concupiscências dos olhos, da carne e a soberba da vida. E isso não procede de Deus, é inimizade contra Deus. Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Mas aquele que é alcançado por Jesus, ele se torna inimigo do mundo. Então, tomar o jugo de Jesus é deixar o jugo do mundo de lado. É estar debaixo da canga deste mundo. É se livrar deste pecado, se livrar da culpa. Porque Jesus se fez culpado por nós. Jesus tomou o nosso lugar. Então, Jesus está dizendo justamente isso. Olha, venha para mim, eu estou te libertando do pecado. Eu estou te libertando da culpa do pecado. Eu estou te libertando do poder deste mundo. Venha se colocar debaixo das minhas asas, debaixo sobre a minha autoridade. E nós andaremos lado a lado. Porque quando se colocava um animal em uma canga, se colocava ele junto com outro animal e eles andavam junto. E Jesus está dizendo, olha, saia deste mundo, não ande que este mundo venha andar junto a mim. Venha andar junto comigo. Renuncie à velha vida, renuncie às velhas práticas. Ande junto comigo, ande lado a lado. E ele diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Além de deixar o jugo do mundo, o jugo do pecado, deixar a velha vida, ele diz, olha, aprenda comigo. É aprender as palavras de Jesus. Mateus, lá no capítulo 7, no final, ele vai dizer o seguinte, no final do Sermão do Monte. Olha, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha, Vieram os ventos, a chuva, vieram as tempestades, vieram todas as dificuldades sobre ele, sobre aquela casa, mas ela não caiu. Então, quando nos chama a aprender com Jesus, a vir estar debaixo da sua autoridade, aprender com ele, é nós edificarmos a nossa casa, a nossa vida cristã, a nossa carreira como servos de Deus, a nossa jornada nele, em Jesus. Construir a nossa casa na rocha. Pode vir todas as dificuldades, estaremos em pé por causa de Jesus. Porque fomos edificados sobre a rocha. No capítulo 6 de João, onde Jesus faz a multiplicação dos pães, depois de ter feito as multiplicações dos pães ali, muitos vêm querer fazer Jesus rei, porque já pensou, olha, ele faz pão, faz milagre, multiplica, nunca mais teremos fome. Muitos queriam fazer Jesus rei, e aí Jesus pregou uma mensagem dura para eles. E muitos já não queriam mais seguir a Jesus por causa da dura mensagem. Então Jesus se volta para os seus discípulos e diz, querei ir vós também após eles? Pedro vai dizer o seguinte, lá no versículo de número 68, se eu não me engano, dizendo o seguinte, olha, para onde iremos nós, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. Para ter vida eterna, para ter uma vida gloriosa, uma vida saudável, uma vida que o homem realmente mereça, uma vida digna, é só através dos ensinos de Jesus. Por isso Jesus vai falar, olha, tome o seu jugo, tome o meu jugo sobre você e aprenda de mim. Aprenda de Jesus. Quer aprender a namorar? Aprende a namorar como está escrito na palavra de Deus. Como deve ser o casamento, como deve ser um bom irmão, como deve ser uma boa mãe, um bom esposo, um bom pai, um bom filho, um bom empregado, um bom patrão, um bom cidadão, está na palavra de Deus. Mas, acima de tudo, um servo fervoroso, um servo crente, temeroso ao Senhor, uma serva temerosa ao Senhor. Aprenda na palavra de Deus. Jesus, na sua tentação, no deserto, ele respondendo ao inimigo diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus o homem viverá. Aprenda através das palavras de Jesus.
O salmista, no Salmo 119, ele vai dizer: como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a palavra do Senhor. Para se purificar deste mundo que está condenado, que jaz no maligno, para sermos separados, consagrados, precisamos realmente observar a palavra do Senhor. É isso que Jesus está chamando. Ele está chamando os seus pequeninos para ir a Ele, que estão cansados de toda essa vida tenebrosa, pessoas se entregando à droga, se entregando à lascívia, se entregando à prostituição, se entregando à bebedeira, se entregando a tantas coisas terríveis. Ele diz: olha, está cansado dessa vida? Venha a mim, mas tome o meu jugo. Esteja debaixo da minha autoridade. Aprenda comigo. E ele vai dizer: aprenda de mim, porque sou manso e humilde de coração. Quando Jesus fala aqui que ele é manso, entenda o seguinte: é uma questão de ser singelo. É uma questão dele ser o todo-poderoso, ter todo o seu poder, mas o seu poder, ele não corre para o mal. Entenda o seguinte: uma pessoa que é um imperador, como foi pregado hoje e ensinado na escola bíblica dominical. Vamos se lembrar aqui de Nabucodonosor. Ele, na sua ira, porque Ananias, Misael e Azarias não se curvaram à estátua de ouro, que foi edificada por ele, ele se enfureceu e, no meio do seu poder, da sua autoridade, mandou jogar, na fornalha de fogo ardente, aqueles 3 jovens que se recusaram a adorar a imagem de ouro. Mas precisava aquecer a fornalha 7 vezes mais? Não precisava. Precisava chamar os soldados mais fortes para prender aqueles 3 jovens? Também não precisava. Ele perdeu os melhores soldados dele, porque ao chegar perto do fogo, o fogo matou aqueles soldados. Mas Deus preservou a vida daqueles 3 jovens e eles não tiveram nenhuma queimadura, nem cheiro de fumaça sobre eles. Deus os livrou. Nabucodonosor tinha todo o poder, mas ele agia de uma maneira incorreta, de uma maneira feroz, de uma maneira terrível. Agora, quando Jesus: aprendei de mim que sou manso, ele é o todo-poderoso, mas ele é singelo. Mas ele é manso, no sentido que ele não vai usar o poder dele de uma maneira má, de uma maneira maléfica, de uma maneira ruim, não, mas de uma maneira justa. E de uma maneira bem singela. Então, aprenda de mim que eu sou manso. Não precisa ter medo de Jesus, pelo contrário, ele está para estar ao nosso lado, para nos ensinar, para nos direcionar aos braços do Pai. E ele diz: humilde de coração. Humilde de coração aqui é ser totalmente oposto ao orgulho, à soberba, Não é pegar e colocar as pessoas: vocês estão aqui abaixo de mim, vou pisar em vocês. Não, pelo contrário, aprenda de mim que sou humilde e manso de coração. Aquele que vê nós como também agora cordeiros com ele das glórias de Deus. Agora ele nos chama de amigo, nos chama de irmão, também somos filhos de Deus através de Cristo Jesus. Então Jesus nos coloca nessa mesma linha: olha, vocês serão igual a mim um dia, porque eu salvei vocês, vocês serão santificados, um dia vocês serão glorificados e serão como Jesus. O mesmo corpo glorioso, serão como Deus também, o mesmo corpo glorioso, seremos restaurados, seremos salvos por Ele. Então ele diz: olha, aprende de mim que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Descanso aqui é o descanso verdadeiro. Quantos aqui estão procurando descanso, Tanto no dinheiro, na fama, buscando em vários lugares e não encontram. O alívio aqui é o verdadeiro descanso. O descanso aqui é chegar no céu de glória. O descanso aqui é chegar na casa do Senhor. O descanso aqui é ser salvo, ter a salvação plenamente. É isso que ele está dizendo: olha, acharei descanso para a vossa alma. A alma aqui ele está se referindo ao homem todo, ao homem completo, que vive neste mundo de uma maneira aflita. Quantas aflições nós passamos? Muitas vezes fome, frio,
doenças, terror, medo, várias aflições passamos. Passamos por muitas, mas encontraremos um verdadeiro descanso. É paz com Deus. Uma paz que o mundo não pode receber. O mundo pode estar em guerra, o mundo pode estar em destruição, o mundo pode estar se acabando em várias circunstâncias. Mas esses pequeninos ao qual Deus chamou, aqueles que se colocaram debaixo do jugo de Jesus, aqueles que estão aprendendo com Jesus, que um dia serão igual a Ele, a esses terão descanso. E eles têm paz com Deus. Pode andar em tranquilidade. Pode andar em verdadeira paz. Descanso eterno na casa de Deus. Por fim, ele vai dizer: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O peso do pecado já não está nas costas dos servos de Deus. Aquele fardo da culpa pesado, né? Que fardo é como se fosse um grande pacote, uma embalagem, ou um grande, sejam ele de alimentos, palha, o que for, um grande pacote nas costas de um animal de carga. Então ele compara aqui ao pecado. Olha, não é mais aquele fardo do pecado pesado que você tem que carregar. Que você tenta carregar o fardo do pecado, tenta carregar o jugo do mundo nas suas costas, tentando chegar ao céu, mas não consegue. Jesus tira esse fardo pesado e coloca o dele que é leve. Coloca o perdão. Tira todo aquele fardo pesado, olha, e ele é suave, é leve. A palavra de Deus nos ensina que os mandamentos do Senhor, eles não são pesados. Não são. Porque o próprio Espírito Santo que o Senhor nos deu nos ajuda a servi-lo, a obedecê-lo, a caminhar lado a lado. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele vai junto conosco, vai ao nosso lado, nos ajudando. Amados, o texto que nós lemos e meditamos fala justamente disso, uma chamada à salvação, um convite para o descanso, para deixar esse mundo que é repreendido por Deus, este mundo que nega o Senhor, ao qual ele oculta as verdades àqueles que se acham poderosos, mas revelou o seu evangelho, revelou a sua graça aos pequeninos. A esses pequeninos Deus tem chamado ao arrependimento, tem chamado à conversão, tem chamado a deixar este presente século e servir a Ele. Servir com integridade, com inteireza, sabendo que a recompensa final é verdadeira. Achareis descanso para as vossas almas. E saiba que nessa caminhada até chegar no céu, o jugo não é pesado. Ele é suave. O fardo, ele não é penoso, o fardo é leve. Será uma caminhada bem suave, será uma caminhada bem leve. O mundo vai continuar nos odiando, o mundo vai continuar contra nós, mas a gente tem paz com o Todo-Poderoso, a gente tem paz com Deus, paz com o Senhor Jesus. Amém?